Olá, mulheres! Aqui é Céri Silva, do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje vamos continuar o tópico Como Deus Trabalha, do livro Manual de Guerra, de Tânia Teresa e Otto Carvalho. Vamos lá? Estratégias. Para cada situação, Deus tem uma estratégia. Na Bíblia, encontramos diversidade no agir de Deus em cada batalha. Para Gideão, ele deu um comando. Para Josué, outro comando. Não há uma receita de bolo, uma regra matemática quando se trata do mundo espiritual. Cada caso requer uma estratégia específica. Deus é supremo general e Ele mesmo traça as estratégias de guerra. Não podemos agir com imaturidade copiando as estratégias uns dos outros, como tem ocorrido no meio da igreja. Em cada situação específica, devemos buscar em Deus a direção de como agir nessa batalha. Um testemunho de estratégia. Depois de muita atividade espiritual em nossa cidade, uma jovem senhora, filha de uma mãe de santo, converteu-se. Essa mulher, conhecendo Jesus, começou a pregar o evangelho para sua mãe. Esta, por sua vez, ouvia a palavra, mas relutava em entregar-se a Jesus, por medo dos demônios que ameaçavam com morte. Depois de muita insistência de sua filha, ela concordou que fôssemos à sua casa para a necessária libertação dos demônios que a aprisionavam por mais de 25 anos. Para tal visita, que seria dentro do terreiro de Umbanda, onde residia a mãe de santo, oramos e pedimos que Deus nos direcionasse para o combate. Éramos um grupo. Uma pessoa desse grupo recebeu de Deus a orientação de que apenas 10 pessoas, criteriosamente escolhidas, deveriam participar desse acontecimento. Essas 10 pessoas escolhidas deveriam reunir-se no templo no dia da visita após um jejum de 7 dias. Assim, fizemos e no dia determinado, após um período de oração, ainda em jejum, fomos direcionados por Deus a nos dividirmos em 2 turmas. 5 pessoas ficaram no templo intercedendo e outras 5 fariam a visita. Acompanhada de meu esposo, de minha filha, meu genro e ainda do nosso pastor, chegamos naquele local de trevas. A direção daquela empreitada me foi entregue pelo Senhor. Foi uma bênção aquela visita. Só vitória. Dezenas de demônios foram expulsos daquela pobre senhora que entregou sua vida para Jesus. Limpamos aquele lugar, fazendo a retirada das imagens, derrubando os altares de sacrifício, lavando com uma grossa mangueira os resíduos de sangue de toda a sujeira acumulada durante 27 anos. Para que todos naquela rua soubessem que a sinagoga de Satanás foi derrubada naquele lugar, empilhamos todas as imagens e objetos de culto em um terreno, defronte à casa, e fizemos uma grande fogueira. No domingo, a ex-mãe de santo, agora filha de Deus, nossa irmã, estava na igreja dando testemunho. Aquela mulher, que era sacerdotisa do adversário durante todos aqueles anos, havia sido usada como instrumento do mal. Ela não somente praticava o mal, mas também levava muitos a praticarem. O mundo das trevas foi abalado com aquela baixa. O inimigo não apenas perdeu uma experiente sacerdotisa, como também o território que havia conquistado ao longo de 27 anos. Verdadeiramente, vimos cumprir naquele dia o que está escrito em Lucas 11, 21 e 22. Quando um valente, bem armado, guarda sua casa, coloca em segurança os seus bens, sobrevindo, porém, um mais valente que ele, amarra-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe arranca os despojos. Aquela vida preciosa foi um grande despojo de guerra que tiramos das mãos do inimigo. Satanás perdeu uma obreira que lhe servia com lealdade incondicional e dedicação sacerdotal. O guerreiro Davi não saía para a batalha sem consultar a Deus. Ele não somente consultava se deveria ir em frente ou retroceder, ou qual lado do exército do inimigo deveria atacar, mas também buscava em Deus a estratégia pela qual deveria lutar. Jesus já nos comissionou para irmos guerrear, mas tratando-se de uma batalha de alto nível, precisamos saber em que terreno estamos pisando, qual inimigo que enfrentaremos e o tamanho de sua força. A força do inimigo está proporcionalmente relacionada aos pactos feitos pelos homens naquele lugar. Para romper a cobertura de trevas, precisamos de uma estratégia dada por Deus. Ele é o maior interessado em nosso sucesso e tem a melhor estratégia para nos ensinar. A guerra é do Senhor. Nós batalhamos a batalha do nosso Deus. É Ele quem sabe o caminho que deveremos seguir.
Deus mostrou para Josué como o povo tinha que se comportar para entrar, conquistar e permanecer na terra da promessa. Tudo era importante, mas algo foi enfatizado por Deus. Ele falou 3 vezes: ser forte e corajoso. O povo que ficou 40 anos no deserto, preparando-se para esse momento, certamente estava ansioso para deixar de viver da misericórdia de Deus, da aridez do deserto e desfrutar da vida abundante, possuir tudo que Deus lhes havia preparado. Certamente que não era da coragem para adentrar na terra prometida que Deus lhes falou. Não falou de coragem para a batalha, de destemor. Ele falou de outro assunto, de outra forma de manifestar a coragem. Alertou Josué para ter o cuidado de fazer tudo segundo a lei e ainda ordenou a ele que meditasse no livro da lei dia e noite para ter o cuidado de fazer tudo como está escrito, não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Hoje, com tudo que o mundo nos oferece, além de meditarmos na palavra dia e noite, ainda temos que vigiar nossa mente, nossos pensamentos e nossos olhos para não darmos lugar ao adversário. Ele quer minar nossas forças e usa de todas as armas para isso. A história de Balaão, narrada no livro de Números, nos ensina que o conselho que ele deu para Balaque foi a causa da derrota de um povo forte, até então imbatível. Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo que Deus abençoou. Entretanto, orientou por conselho como promover a contaminação daquele mesmo povo para ser abatido pelo próprio Deus. O homem olha e imagina. O olhar é mais difícil evitar, mas a imaginação pode ser freada, bloqueada. Devemos lutar contra pensamentos pecaminosos, devemos evitar olhares libidinosos e devemos evitar levantar castelos na mente. Não podemos sonhar sonhos que não são os sonhos de Deus. A palavra de Deus nos alerta contra o pecado, nos advertindo até contra a aparência do mal. Aquele que não sabe guardar a mente e dominar os olhos não serve para alistar-se nesse batalhão especial. Essa guerra é para gente completamente sarada, que tem o fruto do Espírito e que se não deixa mais dominar pelo pecado. É para aqueles que têm a mente de Cristo. Na verdade, quando o apóstolo Paulo escreve em Romanos 6 sobre o morrer para o mundo e nascer para a nova vida, nos falou de uma entrega total de nosso ser ao Senhor Jesus, nossos sentimentos, nossa mente, pensamentos, coração, nossos sentidos e nossos sonhos. Qualquer vacilo pode ser fatal. Como exemplo desse risco, cito um pastor jovem que conhecemos que vivenciou uma terrível contaminação espiritual. Ele era verdadeiramente santo, sem nenhuma experiência sexual, e estava noivo, com casamento marcado. Esse moço, abrindo um spam que recebeu em sua caixa de mensagem, deparou com um site da internet que propagava pedofilia e ficou inteiramente contaminado. Foram apenas alguns minutos recebendo em sua mente aquelas imagens sórdidas para ter uma perseguição espiritual tão terrível que não mais podia chegar perto de uma criança, sem que viessem em sua mente pensamentos libidinosos. Quando nos procurou, ele estava acabado, humilhado, sem esperanças, porque não conseguia ficar livre daquela perseguição demoníaca. Graças a Deus ele ficou liberto. Jesus liberta um coração quebrantado. Um outro pastor maduro, que era conhecido por pregar o evangelho, dar aulas e ministrar libertação, não vigiou o suficiente. Sem a companhia da esposa, esse homem ficava fora de casa em viagens frequentes, às vezes por muitos dias. Acabou não resistindo e adulterando por diversas vezes. Foi descoberto e seu ministério arruinado. Quando nos alistamos nessa guerra, devemos ter cuidado redobrado para não cairmos nas ciladas de Satanás. O guerreiro deve ser vigilante, viver em estado permanente de alerta, não depondo nunca as suas armas, não dando lugar ao inimigo para o cegar e o manter cativo, como fez Sansão. Por isso mesmo, não podemos nos aproximar dos frutos proibidos, nem colocar neles os nossos olhos, muito menos a nossa mente. Devemos sempre fugir do mal e ainda fugir também do que tem a aparência do mal. Nossa grande arma, além da palavra, é a oração.
A oração constante resulta em intimidade com Deus e é uma arma de defesa, um escudo contra as artimanhas do diabo. Nós precisamos tanto da oração como do trabalho árduo. E é pela oração que movemos a intervenção dos céus, o agir de Deus a nosso favor. Vamos parar por aqui e ainda vamos continuar nesse tópico no nosso próximo áudio. Até lá e que Deus abençoe.